Pessoal, tudo bem? Para continuar falando aqui da matéria, a gente, depois de falar sobre equação exponencial, né, a gente precisa falar sobre logaritmos, porque logaritmos são a maneira que a gente tem de resolver essas equações exponenciais. E aí, como tudo aqui na matemática, a gente precisa pensar sobre o que a gente está querendo calcular, o que a gente está querendo responder, né? Qual que é a pergunta que a gente vai fazer. Então, olha só. Primeira coisa, o logaritmo ele é uma operação matemática, assim como soma, assim como subtração, assim como potência, assim como raiz e outras que eventualmente a gente encontrar por aí. Essas são as principais que a gente trabalhou até hoje, né? Então ela é uma operação matemática como outra qualquer. Segundo, quando que a gente usa? Ela vai fornecer para a gente resposta para as equações exponenciais. Equação exponencial, como eu tinha mencionado para vocês, tem esse formato. Aqui é um exemplo numérico, né? Não é que só tenha esse tipo de equação, não. Esse aqui é só um exemplo numérico. Então, se eu tenho 3 elevado a x igual a 5, isso é uma equação, né? Porque eu tenho um símbolo de igualdade, uma variável aqui. E para eu resolver essa equação, eu preciso encontrar o valor de x. E a maneira que a gente vai ter de resolver essa equação é aplicando logaritmo, tá? Então ela fornece resposta desse tipo de equação para a gente, tá? Então a gente vai precisar entender o que que é o logaritmo e saber o que que ele está respondendo, certo? Então olha só, os logaritmos eles vêm nesse formato aqui, ó, escrito log, tá? Com esse 5, o 3 embaixo igual a alguma coisa, igual a x aí nesse caso. Então, assim, a gente fala log quando está escrito desse jeito, né? O logaritmo, né? E a gente fala o log de 5 na base 3, tá? A gente lê primeiro esse número grande e depois o número que fica menorzinho embaixo. Então, é log de 5 na base 3, certo? Isso tudo igual a x. Então, olha só, o 3, que é esse númerozinho pequeno que fica embaixo, é o que a gente chama de base, tá? E a ideia de chamar de base é a mesma ideia da equação exponencial, de quando a gente tem alguma potência com expoente, né? Porque quando a gente tem uma potência, o número de base, o número de baixo é a base, e o número de cima é o expoente, tá? Então, no logaritmo, esse número aqui, ser chamado de base, não é coincidência, é porque ele vai resolver equações que tenham a mesma base numa potência, certo? 5, esse número que está ali depois do log, é chamado de logaritmando, e quem é o logaritmo, que nesse caso é a resposta. Então, tudo, né? O log de 5 na base 3 é igual a x, ou seja, o x é igual a tudo isso. Isso é o logaritmo, que é a resposta da pergunta que a gente está fazendo, tá? Então, quando a gente vir um logaritmo, né? Quando a gente encontrar numa expressão um logaritmo, o que que a gente deve imaginar, né? Assim como quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente pensa, raiz quadrada de 9 é igual a 3 porque 3 ao quadrado é igual a 9, né? Quando a gente vê um logaritmo, a gente precisa pensar uma mesma pergunta. E qual que é essa pergunta? Tá? Qual que é o número x, né, que é a resposta, né, que é o logaritmo, né? Qual que é o número que precisamos elevar à base para que a gente chegue no logaritmando, tá? Ou seja, nesse caso desse exemplo numérico aqui qual que é o número que eu preciso elevar ao 3 para chegar em 5, tá? Que era o que eu tinha comentado com vocês lá na aula de equação exponencial. Aqui eu sei que o 3 precisa estar elevado a algum número que fica entre 1 e 2, porque 3 elevado a 1 dá 3. 3 é menor que 5. 3 elevado a 2 é 9. 9 é maior do que 5, né? Então está entre 1 e 2, porque 5 está entre 3 e 9, certo? Então, a resposta nossa vai estar por aí, algum número nesse meio do caminho. E é esse número que a gente quer descobrir. Então, qual que é o número que eu preciso elevar à base para que eu chegue no número, no logaritmando, certo? Então, lembrando que o x, então, ele vai ser lá o expoente, né? O logaritmo ele é o expoente de uma equação exponencial, que é a origem do nosso problema. Bom, genericamente, para não ficar dando só exemplo numérico, né? Para a gente dar exemplo
a escrita literal, né, a definição literal aqui, a gente fala com log de B na base A, né, o A tá pequenininho ali, então é log de B na base A igual a x, porque, né, pois A elevado a x é igual a B. A gente sempre pensa assim, ó, aqui, ó, 1 elevado a x é igual a B, que é o número que está aqui, certo? Então, é a base, justamente porque a gente está falando que é A elevado a x, certo? Na definição. Então, esse A, nessa potência, ele é a base. O x é o expoente, né? Então, é por isso que no logaritmo o A também é chamado de base, tá? O B é o logaritmando, é quem a gente quer igualar, né? E o x é o logaritmo, que é a resposta nossa, certo? Bom, então alguns exemplos numéricos aqui, né? Log de 9 na base 3 é 2. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, tá? Então, quando a gente vê essa pergunta aqui, quando a gente vê esse símbolo, a gente pensa, isso daqui é uma pergunta. Qual que é o número que eu preciso elevar o 3 para chegar em 9, né? Qual que é o número que eu preciso elevar esse número pequenininho que está aqui embaixo, que é a base, né? Para chegar nesse número maior de cima aqui. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, a resposta de log de 9 na base 3 é 2, tá? Assim como log de 4 na base 2 também vai ser 2. Todos os números que forem representados por quadrado, né? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16. Se eu relacionar os dois no logaritmo, a resposta vai ser 2, certo? Então, a resposta de log de 4 na base 2 é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Qual que é a resposta para log de 27 na base 3? 27 na base, log de 27 na base 3 vai ser 3, por quê? Porque 3 ao cubo vai dar 27, certo? Log de 8 na base 2 também vai dar 3, porque 2 ao cubo, né, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo dá 8. Então 2 ao cubo é 8, então log de 8 na base 2 é 3. Assim como log de 16 na base 2 vai dar 4, porque 2 elevado à quarta potência dá 16, certo? E aí, aqui, esse daqui eu tirei do livro, vocês podem olhar lá, são mais alguns exemplos. Vamos pegar um exemplo como esse daqui, ó, por exemplo, log de raiz de 3 na base 3 vai dar meio, porque, ó, 3 elevado a meio é a definição de raiz de 3, né? Certo? Ou então aqui, ó, log de 8 na base meio. Meio elevado a menos 3, certo? Vai dar 8. Por quê, ó? Vejam aqui, né? Meio elevado a menos 3. Para eu sumir com esse menos, o que que eu faço? Eu inverto a base. Então, inverter a base significa colocar 2 sobre 1, que é 2, né? Então, 2 elevado ao cubo. O que que é 2 elevado ao cubo? É 8. Então, log de 8 na base meio vai dar menos 3, certo? Depois vocês olham esses exemplos com mais cuidado para entender por que que cada um tem essa resposta, tá? E aí aqui, vocês já devem ter parado para pensar um pouquinho que existe algum tipo de comparação com a raiz. Eu vou fazer a comparação para mostrar justamente o que que é parecido e o que que é diferente. Então, olha só, o símbolo de raiz quadrada, né? A gente geralmente não escreve o índice 2 aqui, né? Esse número aqui, que é o 2, é chamado de índice, né? A gente geralmente não escreve quando é raiz quadrada, por convenção, né? Porque como é a raiz mais comum, né? Um deles a gente escolheu para não escrever e é a raiz quadrada. Então, quando a gente vê o símbolo sem o 2, é porque é a raiz quadrada. Aí eu coloquei só para marcar, é o que que eu estou perguntando, né? Então, quando eu falo que raiz quadrada de 9 é igual a x, a gente sabe que nesse caso x vai ser 3, a resposta, né? Então, eu tenho três números envolvidos nessa pergunta, que é o 2, que é o índice da raiz, né? É uma raiz quadrada, né? Não é uma raiz cúbica, não é uma raiz quarta, é uma raiz quadrada. Tem o 9, que é o número que está dentro da raiz, e tem a resposta que é o 3, certo? E por que que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 ao quadrado dá 9. É isso que responde a pergunta da raiz quadrada, né? A raiz quadrada é qual que é o número que elevado ao quadrado dá o número que está ali dentro, né? Bom, e aí, se eu envolver esses mesmos três números, só que fazendo uma pergunta diferente agora. Eu sei a resposta, eu sei o número que está dentro da raiz, mas eu não sei o índice, né? Eu coloquei x para marcar o fato de ser o que eu não conheço, né? Geralmente a gente usa n quando tem uma raiz
sem o índice explícito, né? Seria raiz enésima, né? Mas a pergunta é qual que é o índice da raiz de 9 para que a resposta seja 3? E a gente sabe que a resposta aqui vai ser 2. Por quê? Porque eu sei que precisa ser a raiz quadrada de 9 para dar 3. A raiz cúbica de 9 não vai ser 3, vai ser menos. Esse é um número menor, certo? Então, eu fiz a mesma relação de três números, só que perguntando o outro número. Essa segunda explicação aqui seria o log de 9 na base 3. Isso daqui, ó, é o log de 9 na base 3, certo? Que a resposta a gente viu ali antes que é 2, tá? Bom, depois, em breve eu já mostro por que que a gente usa outro símbolo, tá? Se eu fizer a mesma coisa com outro exemplo numérico, né? Raiz cúbica de 64. Qual que é a raiz cúbica de 64? É 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, né? A pergunta sobre a raiz cúbica é qual que é o número que multiplicado por ele mesmo em três fatores, né? Em três fatores iguais, vai dar o número que está dentro da raiz, tá? Então, como 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, a resposta para a raiz cúbica de 64 é 4. E se eu inverter a quem eu sei e quem é a resposta, tá? Então, qual é o índice da raiz de 64 para que a resposta seja 3? Nesse caso vai ser 3 mesmo, né? Porque 4 ao cubo dá 64, tá? Só que a grande questão é, a gente viu que raiz de um número, a gente pode representar como uma potência, né? Então, raiz com índice x de 9, eu posso escrever como 9 elevado a 1 sobre x. Assim como raiz quadrada de 9, eu poderia representar como 9 elevado a meio, tá? Então, aqui raiz com índice x de 9 é 9 elevado a 1x, tá? Então, o que eu estou perguntando aqui não é a base de uma potência, como na raiz. Na raiz, a relação é entre a potência e com ela, né? Então, a operação que é contrária à potência é a raiz. Porque num você está perguntando. Porque em ambos você tem uma potência, né? O número de cima é sempre um número fixo, né? Quando eu quero responder a raiz de 9, eu quero saber o número que ao quadrado vai dar 9, tá? Quando eu quero responder a raiz quadrada de 9, né? Então eu quero responder a base, né? Aqui o meu questionamento está sobre o expoente. Então, como a minha variável x está no expoente, né? Eu preciso eu vou usar um outro símbolo porque não é a mesma operação aqui, sabe? Então, a relação aqui de pares de operação é expoente, né? Potência com expoente desconhecido, o x lá no expoente, tá? E o logaritmo, que é a operação inversa, tá? Então, por isso que a gente não usa o mesmo símbolo, tá? Os pares de operação, mais e menos vezes divisão, é potência e raiz, porque eles estão fazendo uma pergunta sobre a mesma tipo de questão. Aqui o par para a gente é expoente, né? O x no expoente, ou logaritmo, tá? Por isso que a gente cria uma nova operação. Então, do mesmo jeito que a gente tem esse símbolo aqui, né, para raiz, a gente cria um símbolo para essa operação, que vai ser chamada de log, né, de logaritmo, certo? Bom, convenção, assim como a raiz quadrada, a gente não escreve o índice 2, a gente só coloca o símbolo da raiz, né, o desenho da raiz. Quando o log for na base 10, a gente não escreve, a gente omite esse número. Pode escrever? Pode, mas é bom vocês acostumarem. Quando não está escrito nada, é porque é um log na base 10, tá? Então, é o número mais comum. E aí o que acontece, né? Historicamente, os logaritmos na base 10 foram tabelados, né? Eu vou explicar um pouco mais para frente isso, mas seria a gente conseguir tabelar todos os números, todos os logs com base 10 é fácil. É fácil assim, né? Não, já é muito difícil, na verdade. Mas é só uma base, né? Se fosse fazer com todas as bases, seria impossível. Porque seriam duas coisas que seriam. Dois números que seriam infinitos, né? Tanto a base quanto o logaritmando, né? Então, foram tabelados todos os números com a base 10,
tá? E depois as calculadoras reproduziram isso, né? As calculadoras calculam logaritmo em duas bases, geralmente, né? Apesar que as mais novas já fazem com qualquer base, geralmente, né? Mas historicamente elas começaram também a fazer cálculo de logaritmo com a base 10 e com uma outra base chamada e, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E a segunda convenção é esse logaritmo nessa base e. E é uma constante, tá? Assim, algumas constantes que tem na matemática, o e é uma constante que vale 2,718. E aí continua. É um número irracional, ou seja, ele é infinito depois da vírgula, né? Não, é infinito e não periódico, né? Ou seja, ele não vai repetindo os números, né? Não, pelo menos não dentro de um período, né? Então, esse número vale 2,718, assim como o π vale 3,14, ele vale aqui 2,718281828 4 e assim por diante, tá? Ele é chamado de número de Euler, ele é dado em nome a duas pessoas, ou chamado de número de Euler, ou número neperiano, né? Número de Neper, tá? E esse ln, esse símbolo, é chamado de logaritmo natural, porque apesar desse número ele ter sido aparecido primeiramente na matemática financeira, com cálculos de juros compostos, ele é um número que aparece em fenômenos naturais como uma base. Como assim? Eu falo assim, por exemplo, se você vai fazer. Acho que eu até tinha chegado a mencionar o exemplo do espalhamento de vírus, né? Se uma pessoa espalha o vírus para duas, cada uma dessas duas espalha para outras duas e assim por diante, a gente vai ter uma equação exponencial de base 2, porque uma pessoa espalha o vírus para outras duas, né? Então, essa base da equação exponencial é dada pela velocidade com que o fenômeno está acontecendo, tá? E esse número aí, 2,718, ele é um número que aparece na natureza em fenômenos naturais, tá? E aí acaba sendo usado aqui muito. E ele permite, também em cálculo, que vocês vão ver a partir do semestre que vem, ele permite que algumas operações sejam muito mais simples, tá? Relacionadas a derivadas e a integrais. Então, ele é um número bastante importante nessa parte da matéria de equação exponencial ou de logaritmo, tá? Então, quando vocês virem um log escrito ln, isso é um log natural, né, um logaritmo natural, e a base dele é e, tá? Então, quando é só log sem base, é na base 10, e quando é ln, é na base e. São os dois únicos que são diferentes, certo? Bom, e aqui é importante também uma coisa, né? Às vezes a gente fica preso, né? Eu sei que vocês às vezes não gostam de fazer conta com raiz, né? Ou vocês perguntam, o que que eu coloco quando aparece uma resposta que tem raiz de 2, raiz de 3. Lembre-se, raiz de 2, raiz de 3, assim como π, ou assim como o próprio e ali, são números irracionais, né? Você não consegue representar esses números através de uma divisão entre dois números inteiros, né? Não dá para escrever raiz de 2 como sendo, sei lá, um meio, um terço, dois terços, cinco sétimos, né? Ele é um número que também é um número infinito depois da vírgula, né? Então, se eu falo raiz de 2, tem uma resposta para raiz de 2, mas ele é um número, tá? E a gente não fica geralmente muito encucado de pensar sobre raízes que a gente não sabe o valor e trabalhar com eles, né? Eu sei que vocês não gostam muito, mas vocês não ficam pensando muito sobre quanto é o valor, tá? Ah, quanto é a raiz de 90, né? Olha, eu sei que raiz de 81, raiz quadrada de 81 é 9. Eu sei que raiz quadrada de 100 é 10. Então, raiz quadrada de 90 vai estar entre 9 e 10, né? Alguma coisa por aí. Quanto vale a raiz de 2? A raiz de 2 vale aproximadamente 1,41, tá? E o log acontece a mesma coisa. Se eu falar para você log de 7 na base 3, quanto vale log de 7 na base 3? Eu sei que 3 aqui é muito parecido com o exemplo anterior, que tinha usado log de 5 na base 3, né? O 3 elevado a 1 dá 3 e 3 elevado a 2 dá 9. Então, log de 7 na base 3 é alguma coisa entre 1 e 2. Tá? E nesse caso, fazendo a conta em calculadora, vai dar aproximadamente 1,77. Então, é importante lembrar que quando a gente tem um log, e tanto o logaritmando quanto a base são números, que ele representa um número. Tá? Assim como a raiz quadrada de 2 tem dois números envolvidos, né? O 2 do índice e o 2 que é o número que está dentro da raiz, né?
Então, e a gente não fica muito preocupado com isso. Então é importante frisar isso para vocês, tá? Qualquer logaritmo que tiver um número, tanto no logaritmando quanto na base, eles representam um número, mesmo que a gente não saiba quanto é esse número. Bom, co- consequências da definição, né? Tem dois logaritmos que sempre vão dar o mesmo resultado. O logaritmo de um, independente da base, pode ser logaritmo de um na base 10, na base 2, na base 100, na base 1000. Independente da base, por isso que está colocado ali letra, A como a base, né? O log de um numa base A qualquer vai ser sempre zero. Por quê? A definição não fala que a base elevada ao logaritmo vai dar o logaritmando, então A elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1, a não ser o zero, né? Porque zero elevado a zero não existe, né? Porque eu mencionei para vocês, né? Porque o número elevado a zero na verdade, é o número dividido por ele mesmo, né? Então, zero dividido por zero não existe porque não existe divisão por zero, é indefinido, tá? Então, tirando o zero, né? A base nossa não pode ser zero, inclusive, né? Então, pensando na base ali com um valor a qualquer, a elevado a zero vai dar 1. Então, o logaritmo de 1 sempre vai ser zero, sempre. Por quê? Porque a elevado a zero é igual a 1. E o logaritmo de um número numa base igual sempre vai dar 1. Por quê? Porque a elevado a 1, por definição, é a, tá? Então, a elevado a 1 é a. Então, quando a gente tiver logaritmo de um número numa base com o mesmo valor, a resposta sempre vai ser 1. Ambos aqui são consequências da definição de logaritmo, tá? E aí uma outra consequência é essa daqui. Sempre quando aparecer, aqui apareceu um A elevado a um log de B na base A. Sempre que eu tiver uma relação entre um expoente e um logaritmo numa base, que é igual à base da expoente, um vai cortar o outro. E pode ser o contrário, poderia ser um log de um A elevado a B, por exemplo. Um cortaria o outro. Então, sempre que aparecer, um vai cortar o outro, assim como tem raiz quadrada de x ao quadrado, eu corto o quadrado com a raiz e dá x. Aqui, quando aparece um a elevado a um log numa base a, um vai cancelar o outro e vai sobrar o b, tá? Então, sempre, ó, quando um expoente e um log na mesma base desse expoente aparecerem juntos, um irá cancelar o outro, tá? Então, é como se eu pegasse aqui, ó, e cancelo, pum, um com o outro. O que que sobrou? Sobrou o b, tá? Por que que isso acontece? Olha só, olha lá para cima. Lá em cima tem log de B na base A, tá? Por definição, né, pensa que log de B na base A vai ser igual a x, tá? Então, se log de B na base A é igual a x, eu sei que A elevado a x é igual a B, pela definição, certo? Então, pela definição, a resposta para o número que queremos elevar A para chegar em B. Só que, olha só, o A está elevado a log de B na base A. Só que para eu chegar em B, o que que eu tenho que fazer? Não tem que ser elevado a x? Então, tudo isso daí já é x, né? Então, a elevado a x vai ser igual a b. Então, o log de b na base a também está procurando a mesma resposta que está lá em cima. O que está lá em cima está procurando o quê? Qual que é o número que elevado a x vai dar em b? E tudo, a equação original também é o a elevado ao número que vai dar b. Então, a elevado a x tem que ser b por consequência, certo? Então, A elevado a log de B na base A vai dar B, porque A elevado a x dá B, considerando que log de B na base A é x, né? Que eu tinha chamado. Poderia chamar de qualquer coisa, a ideia continuaria sendo exatamente a mesma, certo? Mais para frente vai aparecer um exemplo ao contrário, que é um log de na base A de um A elevado a x, e vocês vão ver que um vai cancelar o outro também. Bom, então um exemplo aqui, tirei do livro também, qual que é o valor de 9 elevado a log de 5 na base 3, tá? Então, olha só, como a gente sabe que 9 é 3 ao quadrado, daquelas potências mais comuns que tem, eu posso substituir, então, o 9 por 3 ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado, tudo isso elevado a log de 5 na base 3. Isso é potência de potência. Lembra, quando eu tenho potência de potência, os dois expoentes se multiplicam, né?
Só que se eu multiplicar os dois expoentes, pensa que uma das propriedades da multiplicação é que A vezes B é igual a B vezes A, é propriedade comutativa, né? Não importa a ordem, né? A ordem dos produtos não altera a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, se eu inverter o log com o 2, eu vou ficar com 3 elevado ao log, tudo isso elevado a 2, tá? Só que 3 elevado a log de 5 na base 3 aconteceu aquele caso em que eu tenho o quê? Um expoente e um logaritmo, ambos na mesma base. Um cancela o outro. O que que sobrou? Sobrou o logaritmando, que é 5. Então fica 5 ao quadrado, que é 25. Então, o problema inicial lá, que era 9 elevado a 5, log de 5 na base 3, a resposta vai ser 25, certo? Bom, e aí tem três propriedades aqui que são importantes para a gente, que são o log da multiplicação, o log de divisão e depois o log da potência, tá? Eu vou mostrar o primeiro aqui, o log da multiplicação, porque a demonstração dele serve depois para demonstrar os outros, tá? Essa propriedade serve para demonstrar os outros, então demonstrando ela, as outras a gente usa a própria multiplicação e aí está tudo resolvido. Então, olha só, se eu falar, eu tenho três logaritmos aqui, né? O log de b na base A, o log de c na base A e o log de b vezes c na base A. Cada um deles eu vou chamar de uma coisa. Eu vou chamar o log de b na base A de x, o log de c na base A de y e o log da multiplicação dos dois de z, tá? Pela definição, o que que a gente tem aqui, ó? Que a elevado a x é igual a b. A elevado a y é igual a c. E a elevado a z é igual a b vezes c. Certo? É sempre a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Só que olha só, é, b e c que estão aqui no a elevado a z, né? A elevado a z é igual a b vezes c. O que que é b? B é a elevado a x e c é a elevado a y. Então o que que eu tenho? Que a elevado a z é igual a b, que é a elevado a x, vezes c, que é a elevado a y. E aí eu fico com isso, ó. A elevado a z é igual a elevado a x vezes a elevado a y. Só que quando a gente tem aqui desse lado multiplicação de potências de mesma base, né? Eu tenho a elevado a alguma coisa, a elevado a alguma coisa. Eu tenho multiplicação com potências de mesma base. O que que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então eu fico com a elevado a z igual a elevado a x mais y. E aí eu fico com uma comparação, né? A comparação disso, ó, a elevado a z, com isso, porque ambos são iguais, né? E ambos têm a mesma base. Se ambos têm a mesma base e são iguais, quer dizer que os expoentes também têm que ser iguais, logo z é igual a x mais y. Então, se z é igual a x mais y, quem que é z? Z é log de b vezes c. X é log de b e y é log de c. Então, portanto, a gente demonstrou que log da multiplicação é igual ao é igual à soma dos logaritmos, tá? E isso fica curioso, né? Porque isso vem justamente da propriedade da multiplicação de potências de mesma base, né? Então, quando a gente está falando de equações exponenciais, a gente transforma a multiplicação numa soma. E quando a gente está fazendo logaritmo, a gente faz a mesma coisa. A gente transforma a multiplicação, né, em uma soma, certo? Bom, quando a gente tem log de uma divisão, vira uma subtração dos logs, né? E quando a gente tem o log de uma potência, isso aqui chama regra do tombo, o que que a gente faz? A potência cai aqui para frente, ó, é log de b elevado a r, r sendo um número qualquer, ele cai aqui para frente, por isso que chama regra do tombo. Isso aqui vai ser muito importante para a gente na resolução das equações exponenciais. E é muito simples de entender essa regra a partir da regra anterior da multiplicação, né? Por quê? Porque log de b elevado a r, pensa que r é ao cubo, né? 3, né? Então eu tenho log de b ao cubo. O que que b ao cubo? É b vezes b vezes b. Então seria um log de b vezes b vezes b. Só que log de multiplicação é a mesma coisa que soma de log. Então ficaria log de b mais log de b mais log de b, que é 3 log de b, certo? Ou seja, é a mesma coisa que o 3 que estava no expoente, né? Log de b ao cubo caísse para frente, certo? Então aqui é a mesma coisa, b elevado a r é b vezes b vezes b vezes b, r vezes, né?
Então, eu somo esses R logaritmos, vai dar R log de B, tá? Então eu justifiquei, né, essa propriedade através da propriedade da soma. E o log da divisão, eu também posso justificar como sendo através dessas duas propriedades. Porque B dividido por C, eu posso falar que é B vezes C elevado a menos 1. Né? 1 sobre C é a mesma coisa que C elevado a menos 1. Então, log de B dividido por C seria a mesma coisa que B vezes C elevado a menos 1. Log de multiplicação vira soma de log. Então, vira log de B mais log de C elevado a menos 1. E esse menos 1, aqui pela propriedade do tombo, ele cai para frente. Então, ficaria menos log de C. Então, por isso que o log de B dividido por C é a mesma coisa que o log de B menos o log de C. Então, a gente tem essas três propriedades que são muito importantes, né? Que é log da multiplicação vira soma de log da divisão vira subtração de log, e log de potência vira multiplicação de log. Bom, um exemplo aqui, também tirado do livro, vocês podem conferir lá. Eu tenho aqui um log, tenho dois exercícios, né? Um log de x ao quadrado vezes y na base b, e um log de x à quarta dividido por raiz cúbica de y também na base b. E aí ele fala para a gente que log de x é igual a 3 e log de y é igual a menos 4, tá? Então ele pega aqui o primeiro problema, log de x ao quadrado vezes y, tá? É um log que tem uma multiplicação. Então eu posso transformar isso numa soma. Então fica log de x ao quadrado mais log de y. Só que log de x ao quadrado, o logaritmo aqui está escrito em formato de potência, então um 2 cai para frente. Então fica 2 log de x mais o log de y. Como ele falou que o log de x vale 3 e o log de y vale menos 4, ficou 2 vezes 3 mais o menos 4, que vai dar 2 de resposta final, certo? E o segundo exemplo é esse logaritmo de x à quarta dividido por raiz cúbica de y. Como eu tenho uma divisão, né, x à quarta dividido pela raiz, então fica log de x à quarta menos o log da raiz de y, raiz cúbica de y. Como é x à quarta, o 4 cai para frente. Então, log de x à quarta é a mesma coisa que 4 vezes log de x, tá? E a raiz cúbica de y, a gente aprendeu que raiz cúbica a gente pode escrever como uma potência. Isso é um negócio que a gente precisa lembrar, porque em cálculo usa bastante, tá? Então, raiz cúbica de y vira y elevado a 1/3, tá? E esse 1/3 também, pela regra do tombo, ele cai para frente. Então fica 4 log de x menos 1/3 log de y, tá? Como log de x vale 3 e log de y vale menos 4, né? Só substituindo, ficou fazendo a conta, deu isso daí, deu 40/3, tá? Então a gente usou aqui as três propriedades, transformando multiplicação em soma, divisão em subtração de log e potência, a potência caindo para frente e multiplicando o logaritmo. Bom, um segundo exemplo, considerando que log de 2, né? E lembrando aqui, ó, que quando eu falo log de 2 é aproximadamente, né? Esse símbolo aqui, ó, gente, um igual com um tracinho, ou só um traço com um tio em cima, significa aproximadamente, né? Então, falando que log de 2 é aproximadamente aproximando por 0,3, né? Lembra que log de 2 significa log de 2 na base 10, tá? Se não está escrito é porque a base é 10. Qual que é o valor de log da raiz quinta de 64? Então, a raiz quinta a gente pode escrever como uma potência. Então, fica o log de 64 elevado a 1/5, tá? Lembra, raiz quadrada é elevada a meio, raiz cúbica elevada a 1/3, raiz quinta é elevada a 1/5. Esse 1/5, regra do tombo, cai aqui para frente. Então, fica 1/5 vezes o log de 64. Só que 64 é o número que eu posso escrever em formato de potência, tá? Como é que a gente faz para saber isso? Fatora o 64, vai dividindo pelos números primos. Então, 64 você começa como ele é um número par, começa dividindo por 2. Vai dar 32. Divide por 2 de novo. Ainda é par? Divide por 2 de novo. E aí você vai dividindo, você vai conseguir dividir 6 vezes. Então, 64 é 2 à sexta, tá? São números, esses números de potência de 2 são números que aparecem muito em área de informática, né? Porque informática como
tudo que acontece lá dentro é binário, né? Ou é 0 ou é 1. Tudo que acontece lá vai ser potência de 2, né? Porque sempre tem duas possibilidades, né? Então, 2 a todas as potências de 2 são números comuns de aparecerem na informática, né. Então 4, 8, 16, 32, 64, né, 128, 256, 512 e 1024, que é 2 elevado a 10, né. Inclusive uma curiosidade é que quando a gente fala, por exemplo, kbyte, eh, não é exatamente 1000 bytes, né. Esse K que tem na informática não é de 1000, é de 1024. Tá? Por causa disso, porque é 1024 é 2 elevado a 10, tá? Então, como o 64 eu escrevi ele como 2 elevado a 6, esse 6 pode cair para frente. Então, ficou 6 vezes 1/5 dá 6 quintos, né? Vezes log de 2. Como o log de 2 no enunciado falou para a gente usar como sendo 0,3, então ficou 6 quintos vezes 0,3, que deu aproximadamente 0,36, certo? Bom, e uma outra coisa que é muito importante também, né, pela ideia de resolução das equações exponenciais, é que eu posso mudar as bases. E isso é um negócio que é extremamente importante, por causa que eu falei para vocês da questão histórica de você trabalhar com dados tabelados, os logaritmos. E aí eu posso mudar qualquer logaritmo em qualquer base para uma base conhecida, que no caso era 10, tá? Então, isso faz com que eu não precise, né? Eu vou mostrar isso melhor um pouco mais para frente, que eu não precise usar os logaritmos na mesma base do expoente, tá? Eu mostrei ali porque quando eu tenho um logaritmo e um expoente com a mesma base, um cancela o outro, tá? Mas eu não preciso usar necessariamente na mesma base. E isso facilita a conta depois, certo? Então, o que que significa mudar a base? Eu tenho um logaritmo de C numa base A, eu quero mudar para uma base B qualquer. O que que eu faço? Eu faço uma divisão de dois logaritmos, ambos na base nova, que é a base B, e o logaritmo de cima é o logaritmo do logaritmando, né? É o log de C, e o de baixo é o log da base antiga. Então fica log de A na base B. Lembrando que B é a base nova, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho log de 6 na base 2 e eu quero mudar para uma base nova que é 5. O que que eu faço? Eu faço uma divisão, ambos com a base nova, né? Log de 5 em cima e log de baixo embaixo. Em cima é o log do logaritmando, então fica log de 6 na base 5. Embaixo é o log da base antiga, log de 2 na base 5, tá? Um exemplo aqui, fala calcule log de 72 na base 100, considerando os valores de log de 2 como aproximadamente 0,3 e log de 3 com aproximadamente 0,48. Então, o que acontece? Não é um exemplo direto de mudança de base, mas a gente vai fazer a mudança de base porque, numericamente, o que eu sei são dois logaritmos que são base 10. E a minha pergunta original é numa pergunta numa base 100. Então, eu mudo para a base nova justamente para eu ter a resposta numérica que a gente está procurando. Então, log de 72 na base 100 é a mesma coisa que o quê? Eu vou mudar para log na base 10, né? Então, eu faço a divisão, log em cima e log embaixo, né? Não preciso escrever porque é base 10, então eu nem preciso escrever. Então, em cima fica o logaritmando, que é 72, e embaixo a base antiga, que é 100, tá? Aí eu vou fatorar 72, é aquela ideia que eu falei. Como é que você fatora? Vai dividindo por número primo. Aqui o 72, se você divide por 2, dá 36. Divide por 2 de novo, dá 18. Divide por 2 de novo, dá 9. 9 já não é número par mais, né? Então, agora eu preciso dividir pelo próximo, que é 3. Dá para dividir por 3? Dá. Então, você divide por 3, dá 3. E dividir por 3 de novo, dá 1. Aí parou. Então, ficaram 3, 2 e 2, 3. Por isso que é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, 72 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 72 é 8 vezes 9, né? 2 ao cubo é 8 e 3 ao quadrado dá 9, né? Embaixo, aqui a gente já usou a definição direta. Log de 100 na base 10 vai dar 2. Por quê? Porque 10 ao quadrado dá 100. Então, log de 100 na base 10 já foi substituído por 2. Aí em cima ficou o quê? É um log de uma multiplicação. A gente transforma em soma de log, tá? Log de 2 ao cubo. Aqui, né? Ó, aqui era multiplicação, depois de eu fatorar, né?
Então virou uma multiplicação. Essa multiplicação eu transformei numa soma de log. Esse 3 veio aqui para frente, esse 2 veio aqui para frente, então ficou 3 log de 2 e 2 log de 3. Substituir pelos valores numéricos que foram informados, né? Que é o log de 2 aproximadamente 0,3 e o log de 3 aproximadamente 0,48. Fazendo essa conta dá 0,93. Muito comum esse tipo de problema em vestibular, no próprio Enem, em que você sabe um valor de logaritmo e vai trabalhando com o resto como sendo potências ou somas, divisões, subtrações, né, do original, tá? Só, finalmente, vamos trabalhar com uma equação exponencial, né? Então, vamos usar o logaritmo como a solução de uma equação exponencial, apesar de a gente já ter falado sobre o logaritmo de solução dessa equação aqui propriamente dito, né? Eu volto para aquele exemplo numérico, lembrando que é só um exemplo numérico, tem muitos outros, né? Eu sempre estou trabalhando com o mesmo para, né, formar uma linha que junta tudo que eu estou dizendo, né? Bom, como é que a gente faz para solucionar esse logaritmo, essa equação exponencial? Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Se é uma igualdade, a gente pode fazer uma soma dos dois lados ou uma subtração dos dois lados. E eu também posso aplicar logaritmo dos dois lados, tá? Existe toda uma justificativa, né, sobre o porquê de eu poder aplicar o logaritmo dos dois lados. Não vou ficar aqui trabalhando muito em cima disso, mas é o fato de logaritmo ser uma função bivalente faz com que eu possa aplicá-lo dos dois lados e não estar mentindo, tá? Então eu apliquei logaritmo dos dois lados na base 3, tá? Eu estou fazendo aqui na base 3, mas depois eu vou mostrar que a gente poderia fazer em qualquer base, né? Por conta de existir a mudança de base, né? Então, olha só, o que é logaritmo de 3 é, logaritmo de 3 elevado a x na base 3, tá? Então tem um log numa base e um expoente na mesma base. A gente cancela os dois por aquela definição que a gente mostrou lá em cima, né? É uma consequência da definição, né? Então o que vai sobrar na esquerda? Vai sobrar o expoente x, né? Se o log e o expoente se cancelaram, sobra o que está lá em cima, que é o x, tá? Então logo x é, desculpa, aqui eu fiz de um outro jeito, mas é a mesma coisa, né? Olha só, deixa eu voltar aqui, deixa eu mostrar aqui. É, como tem esse expoente aqui, eu apliquei regra do tombo. Poderia ter feito pela definição, tanto faz, mas ó, mostrando aqui pela regra do tombo, aí vocês vão entender que o que eu estou falando, o que eu falei antes, é verdade. Na regra do tombo, fica x vezes log de 3 na base 3. Só que quem que é log de 3 na base 3? É 1. Então, como o log de 3 na base 3 é 1, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o x. E eu poderia ter pensado a mesma coisa pela definição. Então, lembrando, sempre que aparecer um logaritmo e um exponencial, um sobre o outro, e ambos tiverem a mesma base, eles vão se cancelar independente da ordem. Se for primeiro expoente e em cima o log, ou primeiro o log e depois o expoente. Eles sempre vão se cancelar e vai sobrar o expoente, tá? Bom, então o x é igual a log de 5 na base 3. Lembrando que eu falei para vocês, log de 5 na base 3 é um número calculável que você pode jogar na calculadora. A gente não costuma jogar na calculadora logaritmos com base diferente de 10, por isso que a gente costuma transformar a base. Então fica log, eu vou transformar para a base 10, vai ficar log de 5 na base 10 dividido por log de 3 na base 10. Fazendo essa conta vai dar aproximadamente 1,46, tá? Bom, mas eu poderia ter feito aqui direto com o logaritmo na base 10, não precisaria ter feito na base 3. Ó, se eu aplico o log dos dois lados na base 10, o x cai do mesmo jeito. Então o x caindo fica x vezes log de 3 na base 10 é igual a log de 5 na base 10. Esse log aqui, ó, calma aí. Esse x aqui está multiplicando tudo isso, né? Ou isso daqui está multiplicando, lembrando que log de 3 na base 10 é um número, né? Então, ele vai para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a log de 5 dividido por log de 3. Joga na calculadora. Qualquer calculadora científica vai fazer essa conta, né? Então, vocês fazem log de 5 dividido por log de 3, vai dar esse valor, 1,46.
não precisa usar na base igual a do expoente. Já aplica log a base 10, porque é mais fácil, porque a gente consegue jogar na calculadora. Deixa eu jogar aqui, inclusive. é, Bom, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui na calculadora. Bom, um outro exemplo aqui, ó. Quanto tempo demora, né? Quanto tempo leva para dobrar um dinheiro se a gente investir a uma taxa de rendimento de 1% ao mês? A gente vai usar aquela fórmula de matemática financeira que eu mostrei para vocês na última aula, tá? Então, olha só, o seu capital, aqui eu não estou preocupado exatamente quanto foi investido, porque como o que eu vou calcular é o dobro, né? O dobro de C é 2C, tá? Então não importa se eu dobrei de 100 para 200 se eu dobrei de 5.000 para 10.000. Dobrar é dobrar do mesmo jeito, né? Então o montante que eu vou juntar, né, que é meu objetivo, é o dobro do que eu coloquei, é 2C, tá? Então a fórmula a gente lembra que é C vezes 1 mais I elevado a T, sendo que esse I aqui eu estou substituindo por 1%, né? Lembrando que 1% significa 1 por 100, 1 dividido por 100, que é 0,01, né? 1 por 10 é 0,1, 1 por 100 é 0,01, tá? Então vai ficar 1 mais 0,01, que vai dar 1,01. Então fica 2C igual a C vezes 1,01 elevado a T, tá? O C está dos dois lados, então eu posso cortar, por isso que eu falei que dobrar tanto faz se é 1 milhão para 2 milhões ou se é 100 para 200. Dobrar é dobrar, né? É multiplicar por 2, né? Então eu tenho que 2 é igual a 1,01 elevado a t. Como a gente costuma usar a incógnita, né, a variável aqui na esquerda, eu só vou escrever o contrário, mas é a mesma coisa. Eu não, só mudei de lado aqui, não muda nada, tá? Então eu tenho aqui uma equação exponencial, 1,01 elevado a t, eu quero descobrir o t. A solução disso daqui é descobrir quanto tempo vai demorar, tá? Então, a minha incógnita está no expoente. Isso aqui é uma equação exponencial. Então, para eu resolver essa equação exponencial, o que que eu faço? Eu aplico log dos dois lados. Então, aplicando log dos dois lados, na base 10, né? Log de 1,01 elevado a t, o t vai cair. Esse t que está aqui, pela regra do tombo, ele vai cair aqui para frente, tá? Então, vai ficar t vezes log de 1,01, e aí eu passo o log de 1,01 para o outro lado. Então vai ficar t igual a log de 2 dividido por log de 1,01, jogando na calculadora. Vai dar 69,7 meses aproximadamente. Então demora em torno de 70 meses para o dinheiro dobrar se ele está investido a 1%, tá? Em juros compostos, né? 70 meses, só por curiosidade, dá em torno de 6 anos, né? Então, mais ou menos, se vocês colocaram dinheiro na poupança, conseguir 1% na poupança não vai dar 1%, na poupança dá meio, né? Tem que ser um investimento um pouquinho de retorno um pouco mais alto, né? 1% por mês não é um rendimento baixo, né? É um rendimento já razoável, assim, né? É óbvio que rendimento alto ou baixo depende de quanto você está investindo, né? Quanto mais dinheiro você investe, menos você vai conseguir taxas sobre ele, né? Se você investir R$ 10, pode ser que você consiga dobrar fácil, né? Mas 1 milhão você não consegue dobrar tão fácil assim, né? Então, investindo a 1% dá em torno de 6 anos, o que é bastante tempo, mas não absurdo, né? Bom, e mais um exemplo retirado do livro, aqui o exemplo 42. Dei uma olhada no livro para ver esses exercícios. A gente tem aqui, ó, tem uma fórmula que mostra o valor de um imóvel ao longo do tempo, né? Esse valor do imóvel ele está relacionado a uma parte exponencial ali, ó, tá 600 mil vezes 0,9 elevado a t. Esse valor desse imóvel vai cair, ele não vai aumentar. Por quê? Porque a base é 0,9. Lembra que eu falei do espalhamento do vírus? Né? Que era se uma pessoa espalha para 2, a base vai ser 2. Aqui a base está menor do que 1, 0,9. Então esse valor vai decaindo. Tá? Então, a primeira pergunta as três primeiras perguntas nem tem a ver com logaritmo, mas tem a ver com exponencial e a última tem a ver com logaritmo, tá? Qual que é o valor atual desse imóvel?
O valor atual é o valor pro tempo atual. Qual que é o tempo atual? É o tempo zero, né? A gente está começando a medir a partir de agora, tá? Então, o V0, né, quando t igual a zero, eu substituo t por zero. Então, fica 0,9 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, o valor inicial é 600 mil. Ele começa de 600 mil e depois vai decaindo, tá? A letra B, qual que é a perda no valor desse imóvel durante a primeira década, né? Ou seja, quando ele completar a primeira década, o T vai ser igual a 1, porque está dito ali, né, no enunciado que o T é em décadas, né? Então é 1 significa uma década, tá? Não é 10 não, viu, gente? É 1. Então, o V de 1 significa substituir o T por 1. Então, 600 mil vezes 0,9 vai dar 540 mil, tá? 540 mil significa que ele desvalorizou 60 mil, né? Ele caiu de 600 mil para 540 mil numa década, tá? Bom, e a pergunta C, só uma pergunta é sobre porcentagem, né? Qual que é o valor percentual desse imóvel? Qual que é a desvalorização desse imóvel em uma década? Então é 60 mil dividido pelo valor original, né? Se ele diminuiu 60 mil e o valor original era 600, 600 mil dividido por 60 mil, 60 mil dividido por 600 mil vai dar 0,1, né? Multiplicado por 100, saber em porcentagem, dá 10%, tá? E a última pergunta, aí sim, está relacionada a uma solução de uma equação exponencial e a gente vai precisar usar logaritmos, né? Então, olha só, se o valor ao longo do tempo é 600 mil vezes 0,9 elevado a t, e eu quero descobrir quando que ele vai valer 450 mil, eu igualo essa equação a 450 mil, tá? Bom, aí eu vou passar os 600 mil para o outro lado dividindo, ele estava multiplicando na esquerda, ele vai para a direita dividindo, e 450 mil dividido por 600 mil dá 0,75. Então eu tenho 0,9 elevado a t igual a 0,75. Pronto, agora eu tenho uma equação com o expoente, né, desconhecido, que é quem eu quero conhecer. Então eu vou aplicar log dos dois lados. Então eu vou ter log de 0,9 elevado a t é igual a log de 0,75, tá? Esses logaritmos eu consigo calcular na calculadora, mas eu também consigo calcular aqui na mão, porque no enunciado falou que log de 2 é aproximadamente 0,3 e que log de 3 é aproximadamente 0,48, tá? Bom, então apliquei a regra do tombo, né? O t que estava lá em cima caiu para frente, ficou multiplicando, né? Então o log de 0,9 que agora estava multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então ficou log de 0,75 dividido por log de 0,9, tá? Bom, 0,75 é a mesma coisa que 3 dividido por 4, né? 75 dividido por 100, né, que é 0,75, se você simplificar, dá 3 sobre 4, né? E 0,9 é a mesma coisa que 9 décimos, né? 9 dividido por 10. Então, eu vou fazer essas substituições. Log de 3 quartos, log de 9 sobre 10. Log de 3 dividido por 4, usando a propriedade da divisão, fica log de 3 menos log de 4. Só que log de 4, 4 é 2 ao quadrado, né? Então, eu substituí 4 por 2 ao quadrado e depois eu vou cair com esse 2 para frente. Esse 2 que está na potência vai ficar 2 log de 2. Então, em cima vai ficar ou log de 3 menos 2 log de 2. E embaixo, que era log de 9 décimos, eu transformei em log de 9 menos log de 10. Só que 9 é 3 ao quadrado, então fica log de 3 ao quadrado, e esse 2 cai para frente, fica 2 log de 3 menos log de 10. Bom, aí eu só vou fazer as substituições, né? Como ele falou os valores numéricos, o log de 3 eu substituí por 0,48, 2 log de 2 ficou 2 vezes 0,3, né? Embaixo, 2 log de 3 ficou 2 vezes 0,48. E o por último ali, log de 10 virou 1. Por que, que o log de 10 virou 1 mesmo? Porque log de 10 é log de 10 na base 10. Todo logaritmo que tem o logaritmando e a base com o mesmo valor, o resultado é 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é 10, certo? Então log de 10 na base 10 é 1. Fazendo essa conta, vai dar 3. Então a resposta aí, qual que é o tempo mínimo necessário em anos? É 3. Se vocês fizessem essa conta aqui, opa, como é que eu saí aqui do. Deixa eu passar para frente.
Pois, hein? Se vocês fizessem essa conta aqui no calculadora, vocês iam encontrar um valor um pouquinho diferente, um pouquinho menor, né? Ia encontrar 2,73, o enunciado deu aproximações ali, né? Log de 2 0,3 e log de 3 igual a 0,48 são aproximações, né? Então a aproximação dele não foi tão boa, né? Se vocês fizessem direto na calculadora, vocês iam encontrar 2,73 de resposta. É isso, gente. Muito obrigado.